Olá, meu nome é Cremilson, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Manuel Correia, Cabo Frio, e a gente está se propondo a gravar uma série de vídeos aí tratando de temáticas controversas das Escrituras, apontando aí um posicionamento mais ortodoxo, um posicionamento bíblico, e eu quero compartilhar isso com você, começando com uma temática muito interessante que com certeza você já deve ter parado para pensar. Imagina só, quando você ouve falar sobre unção na igreja, pensa aí, unção. O que vem à sua mente? O que você entende por unção? Aí eu quero te perguntar, porque existem muitos termos que os evangélicos usam, mas que os próprios evangélicos não sabem o que significa. Unção está nesse pacote aí. Tem muita coisa que as pessoas que fazem parte da fraseologia, do vocabulário evangélico, porém ninguém sabe explicar. Pergunta a alguém, experimenta, faz esse teste. Pergunta a alguém na sua igreja o que é unção. Você vai ouvir as respostas mais variadas. As pessoas vão dizer, por exemplo, que unção é uma capacitação, vão dizer que unção é algo que o Espírito concede, e alguns têm mais e outros têm menos, que a unção depende da busca da pessoa, mas ninguém cita textos bíblicos que justifiquem essas afirmações. E geralmente a gente percebe assim um denominador comum entre esses conceitos. Por exemplo, conceitos gerais. As pessoas acabam afirmando, né, e crendo que tem gente que tem mais unção e outros que tem menos unção. Isso é um fato entre os conceitos populares, né? Uns têm mais, outros têm menos. Pronto. É um conceito assim bem frequente, né, que nós ouvimos com muita frequência. Uns têm mais, outros têm menos. Outra coisa, as pessoas entendem que é possível perceber quando alguém tem mais e quando alguém tem menos unção. E geralmente se faz isso ouvindo a pregação, geralmente quando a pessoa está executando algo no momento do culto. Por exemplo, se a pessoa está cantando, se a pessoa está pregando, então as pessoas olham e dizem o fulano está com unção, o fulano está com pouca unção, ou está na carne, algo assim, né? E geralmente o fator determinante para isso é o sentir, né? Se eu me arrepiei durante a pregação, se eu senti algo diferente ali por ocasião do louvor, então eu digo que alguém está com unção ou menos unção. Entretanto, sabemos que o que deve determinar a nossa postura diante de qualquer tema é a palavra de Deus, afinal de contas somos cristãos. Por isso, é na palavra de Deus que devemos procurar a resposta a respeito desse questionamento, o que é unção. Sendo assim, eu quero convidar você a me acompanhar em algumas leituras bíblicas. A primeira delas é a 1 de João, capítulo de número 2, onde nós vamos encontrar um conceito bíblico a respeito de unção. A 1 de João, capítulo de número 2, eu quero convidar você a ler o versículo 20 comigo. No versículo 20, João diz assim aos seus leitores: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Talvez na sua Bíblia esteja essa marca editorial que é o S do Santo sendo colocado com uma letra maiúscula, né? Isso para indicar que esse santo mencionado aqui é divino, né? Não é uma ideia de santidade humana. Mas quem é esse santo? A unção do santo? Vamos verificar mais à frente nos versículos. Se você me acompanhar no versículo 27, você vai ver o seguinte: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis.
Veja, nós somos ensinados através dessa unção. Então, não ficou muito claro, né? Mas vamos verificar o que o mesmo João relatou a respeito do que o próprio Jesus disse sobre o ensino que nos seria outorgado. Vamos lá, em João 14, no versículo 26, nós vamos encontrar o registro que João faz do dito de Jesus a respeito disso. João 14, versículo 26, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, o Espírito Santo é quem ensina todas as coisas. João disse que a unção em nós, ela nos ensinaria, seria o meio através do qual o ensino do Santo, o ensino do Cristo chegaria até nós. Então, quando nós compreendemos isso, fazendo esse link, nós percebemos que a unção é o próprio Espírito Santo. Mas ainda que você esteja em dúvida, eu quero ler com você também Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro, no seu sermão, diante de Cornélio e de seus parentes ali, Pedro ele faz a seguinte afirmação, discorrendo a respeito de Jesus. Ele diz assim no versículo 38, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Veja, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. A unção que está em nós, ela nos provê o ensino que necessitamos. A Bíblia diz que quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. O mesmo João diz que a unção nos ensina todas as coisas. E a unção está em nós. Perceba que a unção, de acordo com o Novo Testamento, é o próprio Espírito Santo. Não é uma substância etérea, não é algo como um campo de força que vai nos proteger, como uma aura, não é uma substância física como o azeite, mas a unção é o próprio Espírito Santo. Pensando assim, nós concluímos que não dá para afirmar que um tem mais e o outro tem menos, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 3,16, que todos nós somos o templo do Espírito Santo. Aliás, a Bíblia diz também em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se todos temos o Espírito de Cristo, como diz Efésios 1,13, que diz que havendo crido no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Se todos temos o Espírito Santo, e se o Espírito Santo é a própria unção, logo todos somos ungidos e ungidos do Senhor. Sendo assim, não cabe aquele pensamento, né, de que apenas o pastor é ungido do Senhor. Isso aí já cai por terra diante desses textos. Veja, sou pastor e faço essa afirmação, não há problema nenhum. Todos nós somos ungidos do Senhor. O pastor é quem conduz o rebanho local, né? Mas veja, a unção, o próprio Espírito Santo, essa ideia de ungido do Senhor, como o pastor, como aquele que se destaca na unção, não sei, uma unção especial. Já percebeu que não existe unção especial, né? O Espírito Santo, a própria unção, ele por si só já é especial. Então todo crente se torna ungido do Senhor. Mas vamos lá. Também quero ler com você o texto de 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos encontrar o momento em que Davi ele vai poupar Saul. E aí eu quero chamar a sua atenção no capítulo 24, né, quando a gente encontra esse momento muito citado, capítulo 24, a partir do versículo 10, que diz assim: eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, Davi falando a Saul. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor.
quero chamar a atenção para dois detalhes. Primeiro, Saul não era pastor, Saul era rei. Segundo, o que Davi não faz nesse texto é matar Saul. Veja. Então, se você, né, entende, olha, não posso falar mal do meu pastor, claro, a gente não tem que falar mal uns dos outros, como diz Tiago 4,11. Mas exercer o senso crítico é possível. É possível exercer o senso crítico. Né? Por exemplo, se o pastor prega uma heresia, você não pode contestar? Claro que pode. Você tem a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Faça com os bereanos, examine a Escritura, e se o ensino não condiz com o que a Bíblia diz, então você pode sim contestar isso. Mas, enfim, vamos lá. Davi, ele disse que não mataria. Você não deve matar o seu pastor mesmo, realmente. Né? Convenhamos, né? Você não deve matar e não deve matar outras pessoas também. Bom, enfim. Mas, quando nós avançamos no texto, nós vemos o seguinte. Davi, ele diz, afirmou que não mataria Saul, mas no versículo 11 ele diz assim, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirares. Ou seja, ele já faz uma crítica. Ó, eu não estou fazendo mal nenhum, mas mesmo assim você está querendo me matar. Está vendo que Davi faz uma crítica? Versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Veja, vingue-me o Senhor de ti. O que Saul estava fazendo era errado, mas Davi reconhece que a vingança viria do Senhor. Então, ele não deixa de fazer uma crítica a Saul. Mesmo, isto é, mesmo que você use esse texto a fim de defender essa ideia do ungido do Senhor, do ungidão, você se depararia com essa barreira. Veja, Davi fez a crítica. Ele criticou, ele exerceu o seu senso crítico. Ele não somente não chegou às vias de fato, mas ele fez uma crítica. Então, ele faz a seguinte observação no versículo 14. A quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Tá vendo? Davi está dizendo, olha, eu não represento perigo para você, mas mesmo assim você está me perseguindo. Então, a gente precisa perceber que Davi está fazendo uma crítica. Fica claro isso. Agora, outro aspecto também da unção que eu quero destacar é que a unção com óleo no Novo Testamento, ela aparece, sim, nós vemos em Tiago, capítulo 5, nós vemos quando Tiago faz observação a respeito dos enfermos, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Os termos gregos empregados no Novo Testamento para unção são basicamente dois. Nós temos o termo grego aleifo, que é empregado para os usos gerais da unção, que não são usos religiosos, usos comuns da unção, o que inclui o uso medicinal, cosmético, entre outros. Né? Mas, enfim, o uso religioso é atestado, é evidenciado a partir do uso, do emprego, melhor dizendo, do termo rio, termo grego rio, de onde também vem o termo grego crisma, de onde vem a nossa palavra crisma. Né? Então, o termo rio é o que aparece em 1 de João 2:20 e 27. Mas em Tiago 5, quando nós vemos a seguinte observação, encontramos assim, né, versículo 14, Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Veja, duas questões aqui. O termo grego rio não aparece aqui. Nós temos o termo grego aleifo. Segunda observação. O doente, ele está no seu local, na sua casa, onde quer que seja, e os presbíteros vão até ele. Né? Mesmo que nós quiséssemos aplicar literalmente esse texto, nós não poderíamos fazer como as pessoas fazem hoje, que se reúnem nos templos e
faz uma fila e o pessoal é ungido por diversas razões, aqui é só o enfermo, né? Mas o que nós precisamos observar, como já citamos, que o termo grego aleifo não era usado para se referir a unção no seu sentido religioso. Aqui, claramente, está o uso medicinal desse termo. Por quê? O azeite é aplicado sobre o enfermo, mas não é o azeite que cura o doente. A confiança não está no azeite, a confiança está no Senhor. Porque, veja, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Aqui é mais ou menos aquilo que fazemos hoje. Nós estamos sentindo algum problema, alguma dificuldade, nós procuramos o médico, tomamos o remédio, mas não deixamos de orar, porque nós confiamos muito mais no Senhor do que nos remédios e nos médicos. Mas nós não deixamos de usar esse recurso. E só para você ter uma confirmação de que esse uso medicinal existia no Novo Testamento, basta você ler a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, quando Jesus ele diz que o samaritano, ao se deparar com aquele homem que havia sido espancado por salteadores, ele coloca sobre as feridas do homem azeite e vinho. Uso medicinal, não tem oração, não tem nada. Ele usa de maneira medicinal. Então, como nós estávamos falando, esse emprego, ele, como aparece aqui em Tiago capítulo 5, é um emprego medicinal. Não podemos confundir as coisas e tirar desse texto uma doutrina que não existe. Por essa razão, é importante que nós voltemos às Escrituras e procuremos nos inteirar do ensino bíblico a respeito dos diversos temas que nós nos deparamos no dia a dia. A unção é um exemplo disso. Sendo assim, nós concluímos que a unção é o próprio Espírito Santo. Concluímos também que a unção, ela, quando aparece aqui no Novo Testamento, né, o uso do óleo, era um uso medicinal. Veja, estamos observando o ensino do Novo Testamento, uma vez que a igreja é neotestamentária. E é importante que nós tenhamos em mente que não existem ungidos, ungidões do Senhor, né? Todos nós somos ungidos, nós somos o povo adquirido, a nação santa, o sacerdócio real, e por essa razão nós somos ungidos do Senhor, porque Deus nos fez reis e sacerdotes, como diz Apocalipse 5, 9 e 10. E logo, né, no Antigo Testamento, somente sacerdotes e reis eram ungidos. Agora, nós que somos reis e sacerdotes, nós também somos ungidos, todos nós somos ungidos do Senhor, a igreja de Cristo é ungida e você pode ficar em paz, né, enquanto essa questão de unção. Não existe unção do leão, unção da águia, unção disso, daquilo, outro. O que existe é o Espírito Santo habitando na tua vida que é crente, você que creu no Evangelho. Por isso, fique em paz e nós encerramos aqui este vídeo e quero desde já desejar a você aí um bom estudo, verifique os textos que nós citamos aqui, passe o vídeo de novo, faça a sua reflexão e nós voltaremos com outros temas. Deus o abençoe.